Bom, boa tarde para todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem. E hoje, então, eu vou dar continuidade ao conteúdo da aula que fala sobre avaliação da força, abordando, então, finalizar o conteúdo relacionado ao teste de 1RM, tá? Então, eu mostrei para vocês na última aula a lógica, né, do teste, quais são os aspectos, né, que fazem que dão sentido a avaliar a força. Mostrei a opção que é o teste de 1RM, que é amplamente utilizado aí como referência para avaliação da força, e a gente viu tanto alguns aspectos práticos, né, da execução, e agora eu vou falar para vocês em alguns detalhes que são importantes, porque então, se você faz um teste de 1RM, então se pressupõe que você realmente quer identificar a força máxima do seu aluno de uma maneira mais precisa, né? E também que essa informação ela é relevante para você, né? Então, agora tem alguns aspectos, por exemplo, aqui são dois trabalhos que fazem a pergunta, né? Precisa fazer familiarização? Né? Então, é importante pensar sobre isso. E aí aqui, tanto feito de uma amostra mais ampla, né? Mas como uma amostra de pessoas com experiência prévia, né? Então, aqui as pessoas tinham com até 6 meses de experiência, mas aqui já eram pessoas com uma ampla experiência no treinamento de força. E aí, o que eles encontraram, né, de forma resumida? Mesmo indivíduos com experiência prévia, né, com exercício com pesos, né, a familiarização independente do tamanho muscular, né, então, primeiro, ela é necessária, tá? E ela é independente do tamanho do grupamento muscular, ou seja, se você for fazer para membro superior, membro inferior, grandes grupamentos musculares ou pequenos grupamentos musculares, é importante que o seu avaliado ele esteja familiarizado. E aí, na média, né, então, eles apresentam uma informação de que pelo menos 3 sessões de familiarização ele precisa passar para poder conseguir executar adequadamente o teste e apresentar, né, na avaliação final um valor real de força máxima, né? Então, por que isso? Vocês conseguem imaginar por que é importante fazer 3 vezes o teste? A familiarização, desculpa. Por que tem que fazer familiarização? Porque nós vimos já escrito aí um artigo, se eu não me engano, que você não consegue repetir o exercício da mesma forma. É isso mesmo? Você não consegue repetir. Então, você tem que fazer diversas vezes para você ir aprendendo e, enfim, poder executar corretamente. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Porque vamos imaginar o seguinte: apesar de, às vezes, de você ter experiência, né, com treinamento de força, um teste máximo, então, muitas vezes a pessoa não está habituada com fazer um teste de esforço máximo e, principalmente, com o intuito que é fazer que é alcançar a sua capacidade máxima real, né? Então, é volitiva, né? Mas o que acontece? Você faz a primeira tentativa, às vezes você subestima, né? Você fica inseguro, né? Então, quem já viu um teste desse, você realmente não passa segurança fazer um teste desses, e às vezes você vai ganhando confiança em relação à medida que as tentativas vão passando. Então, o que acontece é que muitas vezes no primeiro teste a carga ela é muito menor do que na terceira vez, tá? Então, eu tirei os gráficos aqui para a gente não delongar nesse assunto, mas basta entender que se você fizer somente uma vez, sem familiarizar o seu aluno, provavelmente a carga não vai ser a maior carga que ele realmente conseguiria executar.
e aí, com isso, vai ser menor, né, o resultado vai ser menor do que o resultado real. Então, é importante destacar isso, porque tanto se você for fazer pesquisa, né, isso tem uma relevância relevante, né, é importante esse aspecto, e vocês vão ver que a maioria das pesquisas que usam esse teste realizam familiarização, mas também, se você estiver de fato preocupado em encontrar um valor máximo do seu aluno, é importante fazer mais de uma vez, tá? O procedimento eu mostrei para vocês lá, mas aqui também está descrito. De repente, vocês quiserem, né, ficar mais fácil para vocês depois transcrever isso e utilizar na prática profissional, né? Então, só revendo aqui, então, ele varia de autor para autor. Então, eu peguei 2 referências aqui para vocês verem e, basicamente, vocês têm que escolher uma delas e adotar de acordo com o que vocês acham mais adequado. Então, esse aqui ele faz aquecimento leve geral de 3 a 5 minutos, envolvendo os músculos testados, alongamento estático para o músculo, aquecimento específico com 8 repetições a 50% aproximadamente, né, e 3 a 70% de um RM, então assumindo um RM atingido por número de repetições com uma dada carga, tá? Então, quer dizer, você vai fazer a predição, né, no caso, e aí depois aumenta, aí eu não coloquei aqui, de 3 a 5 minutos de recuperação, e aí você vai fazer um aumento da carga para a realização de apenas uma repetição, sendo que a proposta é que o ideal seja alcançada de 3 a 5 tentativas. Então, acho que até foi comentado na aula anterior, pô, professor, às vezes o cara tenta várias vezes, né, e aí a pessoa cansa, né, fazendo o teste, e de fato acontece, né? Então, nesse caso, o ideal é tentar atingir o máximo dele em 3 tentativas, mas você tem aí até 5 tentativas para alcançar esse valor. Professor? Pode falar, Cecília. Entre uma e a outra tentativa, tem que esperar quanto tempo? De 5 minutos. Nesse protocolo aqui, tá? A maioria dos protocolos são 5 minutos. Alguns propõem até que o participante se sinta recuperado, mas basicamente a maioria deles são 5 minutos de intervalo entre uma tentativa e outra. Eu acho particularmente que o ideal seria que o aluno se sinta totalmente recuperado para fazer a próxima tentativa, porque essa percepção de recuperação, às vezes, ela é mais precisa do que o tempo por si só, né? Ou então estabelecer pelo menos 5 minutos, mas dá a possibilidade do aluno ter mais tempo de recuperar, caso ele ainda não se sinta totalmente recuperado. E após a falha, ainda realizar mais uma tentativa com uma carga levemente maior, para ver se ele não consegue ainda alcançar um valor acima daquele que ele alcançou na tentativa anterior, que acontece, né? Então, às vezes a pessoa faz, e depois faz mais um e ainda consegue superar. Então, esse aqui é um dos protocolos, tá? Eu tenho um outro que ele segue essa referência que está aqui embaixo, né? Eu peguei desses trabalhos aqui. Vou colocar aqui, só para vocês verem. Então, ele faz o aquecimento de 5 a 10 repetições a 40 a 60% de um RM, 1 minuto de intervalo, faz um leve aquecimento, depois já faz um aquecimento de 3 a 5 repetições de 60 a 80% de um RM, 2 minutos de intervalo, e aí vai para as tentativas, né? Então, qual indivíduo possa completar de 2 a 3 repetições uma carga, né, pela qual ele vai conseguir tentar alcançar 2 a 3 repetições. Daí, depois disso, a adição de 4 a 9 quilos para membros superiores, então eles propõem de 5 a 10% para membro superior e de 10 a 20% para membro inferior. Então, ele tentou uma vez, aí não alcançou, fez mais de 2 repetições, mais de uma repetição, melhor. Então, você já para e acrescenta
né, de 10 a 20% da carga. Né. Aí aqui, ó, 3 a 5 minutos de intervalo, faz uma nova tentativa, sendo o máximo de tentativas de 5 para alcançar o seu RM. Então, esse é o protocolo, né? Então, até vocês viram lá naquele vídeo. Então, você pode fazer pequenas adequações, mas basicamente a ideia é essa. Esse trabalho aqui, ele traz alguns aspectos que têm que ser levados em conta em relação à segurança, né? Então, a gente nunca pode esquecer que um teste máximo, ele expõe o aluno a alguns possíveis riscos, né? Então, ele destaca a sobrecarga do sistema cardiovascular, que apesar de ser um exercício muito curto, né? A exposição é muito rápida, mas ela precisa ser considerada, então, por isso que é importante você conhecer o aluno e ter clareza que ele não apresenta nenhum problema cardiovascular específico para não botar em risco, né? Necessidade de avaliação prévia e ao longo do teste das respostas hemodinâmicas, então ele sugere que você faça essas avaliações para evitar novamente, né, que ele tenha, às vezes ele pode estar simplesmente estressado e ele não tem nenhum problema cardiovascular específico, mas a pressão dele está alta ou ele está mais predisposto a ter um problema hemodinâmico, e aí avaliar a pressão arterial dele antes do teste, e aí ele ainda sugere durante o teste. Honestamente, eu não consigo nem imaginar como vocês fariam isso, até porque medir a pressão arterial durante o treinamento de força, pelo método convencional, não é válido, né? Então, você não tem condição de pegar adequadamente, aferir a pressão arterial durante o treinamento de força, o que, né, acaba inviabilizando esse método. O que eu imagino é que entre uma tentativa e outra seria importante, né? Então, ao longo do teste nesse sentido. E aí ele sugere, né, ele indica que a utilização das contrações voluntárias máximas, ela seria mais seguro, né? Então, ou seja, contrações submáximas, né, um volume de contração maior, o número de repetições maior, sendo que você define que vai chegar ao máximo na execução desse número de contrações, né? Então, ele indica que é mais seguro e, principalmente, né, evitar a manobra de valsalvo, que nesse caso, é uma desvantagem comparado a uma repetição máxima. A gente tem o tempo de realização, que vocês viram lá, querendo ou não, aquele vídeo, ela foi resumido, né? Então, não fez todo o protocolo, ela simplesmente mostrou como se fosse a primeira tentativa deu certo, né? Agora, às vezes, isso demora um pouco mais, foi só um teste também, então, provavelmente, ainda incluiria outros exercícios, né? Então, isso... Aí, aqui, eles mostram que 3 avaliadores levaram aproximadamente 6 horas para realizar 98 testes de 1RM no supino de jogador de futebol. Então, é uma referência que ele dá. Não é sugerido realizar em iniciantes, como a gente já comentou, tem a dor muscular tardia e a lesão, que pode acontecer. Então, é bem comum a dor muscular tardia nesse caso. Então, eles sugerem realizar teste com cargas submáximas para tornar, então, a medida mais segura. Então, basicamente, do teste de 1RM em si, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Lembrando que depois que você mede, né, usa o teste de 1RM, a gente define um percentual, né? No caso aqui, esse trabalho, ele usa 60%, 80% e 90% da carga obtida em cada um desses 3 testes aqui. Então, basicamente, eles realizaram o teste de 1RM nesses 3 exercícios,
e depois identificaram um percentual desse máximo, e eles pediram para os alunos, né, para os avaliados, fazerem o máximo número de repetições que eles conseguissem com aquela carga. Então, como vocês podem observar, as pessoas não treinadas, e aqui são pessoas treinadas, tá? O que eles encontraram? Que quando a pessoa não é treinada, então, a 60% ele consegue realizar 35,9 repetições, em média. Quando a carga aumenta, ou seja, ele vai para 80% de 1RM, então ele consegue fazer 11 repetições, 11,8 repetições, né, de média. E aí, quando vai para 90, vai para 6,5 repetições. Então, esse fenômeno, tá? E aí, isso, né, naturalmente é diferente entre os exercícios, mas existem algumas diferenças entre os não treinados e treinados, apesar de ser sutil em alguns casos aqui. Aqui, por exemplo, não tem diferença, aqui não tem diferença, aqui tem uma pequena diferença. E aqui tem diferença, né, entre as cargas, obviamente. Então, ele mostra, né, que é esperado, né, tem essa dose-resposta entre a carga utilizada e o número de repetições que a pessoa consegue fazer. Mas muitos mencionam essa questão, né, a quantidade de repetições que a pessoa ainda consegue fazer com esse percentual como uma limitação. Então, por exemplo, quando você determina uma carga, a pessoa para fazer a 60% de 1RM, fazer 10 repetições, vocês conseguem entender que ela ainda tem uma reserva, né, uma quantidade de repetições que ela conseguiria executar ainda bastante grande pela frente, quer dizer, ela para muito antes da fadiga dela, né? Então, quando você determina, se você parar o exercício a 11 repetições, provavelmente você está fazendo o exercício a 80% do teu máximo. O que acontece é que muitas pessoas não selecionam, não entendem dessa forma, né? Prescreve uma carga menor e param, né, no número de repetições pré-determinado. O que, do ponto de vista prático, não há nenhum problema, é só entender que a carga que você está utilizando, ela não é efetivamente 60%, né? Seria 60% do máximo dela, se a pessoa realizasse 35 repetições aqui nesse caso. 35 seriam 60% até o máximo, teria que fazer 35 repetições, exatamente. E aí, esse trabalho aqui, ele tenta fazer ele confronta isso, né? Ele faz uma revisão sistemática e avalia uma série de trabalhos. E nesse trabalho, ele avalia a capacidade desses métodos, né? Então, um método de repetições máximas, né? Então, por exemplo, 10 repetições máximas, ou um percentual da repetição máxima em desenvolver a força máxima, né? Então, o que ele encontrou, né, nesse trabalho? Ele identificou que os dois métodos são válidos para desenvolver força. O que ele verifica é que existem algumas diferenças, mas no que se refere à hipertrofia, mas como o foco é força, o resultado ele é muito parecido. Existe uma pequena vantagem, inclusive, né, em favor de 1RM, da prescrição baseada no percentual de 1RM. O que me parece, assim, é um pouco controverso, mas foi o que o trabalho encontrou. E ele faz uma revisão bem extensa da literatura, né? Eu posso depois disponibilizar para vocês. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para vocês que, apesar do que eu mostrei no trabalho anterior, né,
você usar o percentual de 1RM como referência, ele é válido. Só que também você usar as repetições máximas também são válidas, é válido. Então, você tem liberdade de optar entre um método e outro, de acordo com a conveniência de realização da estratégia de prescrição que você vai adotar. Sendo que eu vou agora entrar para falar para vocês um pouco sobre o método de repetições máximas, né? Então, o método de repetições máximas, basicamente, ele parte do pressuposto que existe uma correspondência, né, entre a carga máxima e o número de repetições máximas que você desenvolve. Então, nesse trabalho aqui, ele fez essa proposição aqui. Então, imaginando que se você fizesse um treino a 12 repetições máximas, então você estaria desenvolvendo esse treino a 53% de 1RM da carga máxima. Se você fizer 10 repetições máximas, 61. E aí, aqui, você tem, então, essa variação aqui, né? Só que tem um outro trabalho que encontrou um resultado um pouco diferente, né? Então, se você olhar 10 repetições máximas, seria equivalente a 75%. Então, você vê a diferença, né? Então, 10 aqui é 61, daqui já é 75. Então, o que a gente pode concluir com isso? Que existe uma certa variabilidade quando você utiliza, né, desenvolve um trabalho com número de repetições máximas em relação ao valor de uma repetição máxima, da carga referente a uma repetição máxima. Então, mas como eu disse a vocês, isso acaba não gerando, né, diferenças na prescrição entre os dois métodos. Esse trabalho fala dessa variabilidade, né? Então, foi feito com pessoas com experiência no treinamento de força, para membros superiores, supino e o crucifixo com halteres, e para membros inferiores, agachamento e cadeira extensora. Aqui é o protocolo, né? Então, ele faz o aquecimento específico, 2 séries com 50% da carga esperada para fazer 10 repetições máximas, e até 3 tentativas para identificar realmente o que seriam as 10 repetições máximas do aluno. Então, só para lembrar, então, o que é 10 repetições máximas? Você fazer o exercício onde, quando você chegar no número esperado, no número alvo, você não conseguir fazer mais nenhuma repetição. Deixa eu botar aqui, estou falando aqui com vocês, acho tão estranho isso, mas meu computador está sem câmera. Pronto, acho que aqui vai dar certo. Pronto. Então, então a ideia é essa, né? Então, quando você chegar no número de repetições alvo, o aluno ele não conseguiria fazer mais nenhuma repetição. Então, ele tem os 5 minutos entre as tentativas e a carga da primeira tentativa foi determinada pelo sujeito, tá? Então, qual é a vantagem desse método? É muito mais fácil para uma pessoa fazer 10 repetições máximas do que tentar achar uma repetição máxima, porque geralmente para 10 repetições é um valor que a gente está mais habituado a desenvolver numa sessão de treino, né? Então, raramente você vai fazer um protocolo onde você vai executar somente uma repetição. E aí, né, a instrução, obviamente, é fazer 10 repetições. Eu sempre, quando eu vou fazer as práticas, o que eu percebo, se você disser para a pessoa fazer 10, fica mais difícil você saber se aquele 10 foi o máximo de verdade dele. Então, você pede para ele fazer 11.
Se ele conseguir fazer 11, quer dizer que a carga foi menor do que aquela que ele, de fato, conseguiria para fazer 10. Aí você aumenta um pouquinho a carga, e aí você vai conseguir ter mais certeza se, de fato, aquela carga é a máxima dele ou não. Aqui ainda foi feito, confirmado em dois outros dias. Então, olha só, o que ele observou é que existe uma maior confiabilidade, o valor encontrado em 3 sessões diferentes foi mais consistente quando foram para os membros superiores, né? Então, esse índice de correlação aqui, ele indica, quanto mais perto de 1, mais preciso, né? Mais consistente é o valor encontrado. E aqui, já para membros inferiores, vocês notam que tem uma certa variação. E lembre, olha o que acaba acontecendo. Então, ao longo das sessões, a pessoa vai aumentando. Porque como não é uma habitual das pessoas fazerem um teste máximo, então ela vai ganhando confiança à medida que as sessões vão passando, e aqui a gente pode dizer que ainda não teria que fazer uma comparação, né, entre as sessões para ver se teve uma estabilização. Então, sei lá, se fizer a quarta, se imagina que teria que ter aqui um valor muito próximo de 130 para dizer, olha, de fato, ele chegou num platô, né? Então, mas é isso, basicamente, então, o que a gente encontra é que existe uma variabilidade um pouco maior quando fala de membro inferior. Então, talvez o que aconteça é que você usar como referência a primeira tentativa, você vai subestimar o valor de 10 repetições máximas que, de fato, ele conseguiria executar. Tá? Aqui o percentual de diferença da primeira para a segunda e da primeira para a terceira. Então, tem uma variação aí de quase 20% da primeira para a terceira aqui no agachamento e no... qual é o nome do exercício? Na cadeira extensora, a gente vê aqui 12%. Tá? Então, a gente tem que levar em conta isso. E aí, o que pode acontecer? Qual que é o problema disso aqui? Vocês conseguem imaginar? Qual é o problema de você usar como referência um valor da primeira sessão, por exemplo? Você sabendo que tem uma variabilidade para a terceira de 18% no caso do agachamento. O que vocês acham que pode acontecer se você usar isso como referência? Subestimar o treino, né, professor? Subestimar o treino. E aí, o que acontece se você subestimar o treino? O aluno ele pode ter uma evolução mais lenta ou, assim, digamos, em um caso até mais grave, menos interessante, ele se desmotivar para o treino. Esse é um dos aspectos, mas outra coisa que pode acontecer é você fazer o teste dele, aí daqui 3 meses você faz outro teste e o aumento da força dele é exorbitante. Né? Aí você fala, nossa, mas você aumentou muito, né, a tua força. Aí você vai ver, na verdade, o que aconteceu. Na verdade, ele simplesmente teve uma habituação, né, com o treino e essa familiarização com a realização no treino, né, se expondo uma vez, mas fazendo depois lá na frente mais uma, esse aumento aqui ele já pode ter sido dado só pela familiarização com os exercícios, né? Então, o que enfim, acaba refletindo num processo que não indica de fato o dado real. Mas quando ele faz análise estatística, ele indica, né, o seguinte, que se você fizer, com aqueles dados, eles são aceitáveis do ponto de vista prático. Então, quer dizer, ele diz assim, não haver necessidade de realizar reteste para obtenção de 10 RMs em sujeitos treinados. Então, vocês vejam que
apesar de ter dado um índice de correlação entre a classe menor e ter aquela variabilidade, ainda assim ele aponta que, com os dados, né, a análise do ponto de vista clínico, ele pode ser implementado sem ter o problema de fazer o reteste, tá? E aí ele fala, ó, mas com sedentário esse negócio aqui pode não ser tão bom assim, tá? Uma coisa que é legal, né, e aí aqui eu vou chamar mais a atenção de vocês, porque aí é onde eu enxergo ter uma possibilidade ainda maior de aplicação prática. Sem dúvida nenhuma, o teste de 10 repetições máximas, 12 repetições máximas, 15 repetições máximas, que foi o que a gente viu nos slides anteriores, eles são muito mais práticos, né, de serem realizados em comparação ao teste de um RM. Mas, quando você vai fazer um teste, você pode encontrar o valor de uma repetição máxima e com base em equações de predição. Deixa eu só dar uma paradinha, ver o que o Vinícius comentou aqui. Vocês estão respondendo aqui no chat, aqui, eu achando que vocês nem estavam falando comigo aqui, esperando. Aí o Ribamar que fala no microfone, acabo conseguindo dialogar com ele. Desculpa aí, pessoal. Então, em quanto tempo teria que ser feito o reteste? Boa pergunta. O que vocês acham? Eu acredito que... Posso falar? Pode falar. Eu acredito que, caso o aluno veja necessidade, ou o profissional, porque existem alunos que gostam de ficar acompanhando, aí é interessante essa ideia, já ia mais pelo lado do prazer do aluno, ele gostar de ver o progresso. Agora, indo mais para um lado profissional, caso o personal ou o professor que está acompanhando ele vê que os resultados estão diminuindo um pouco, ele queira dar um ajuste, para ter um contato mais próximo com o aluno, para estar sempre no melhor dele. Mais alguém? O que vocês me sugerem aí? Eu tinha caído, voltei. O professor falou alguma coisa? Não, como é que eu escutei a sua resposta, e aí eu estou perguntando aqui para os demais se mais alguém tem alguma sugestão. A Cecília falou até recuperação. Eu não entendi, Cecília. Seria até recuperação do que especificamente? Ele fez o teste hoje, daqui quantos meses ele vai fazer de novo? A recuperação seria em relação ao quê? Não, eu achava que era no mesmo dia, assim. Aí, como o senhor falou, até se sentir recuperado. Entendi. Mas você tem alguma sugestão em relação ao tempo de reavaliação, Cecília? Talvez depois de um mês, não sei. Então, vamos fazer uma reflexão aqui. Né? Então, em quanto tempo... Bom, primeiro do ponto de vista prático, vocês acham que vocês conseguiriam fazer uma reavaliação em quanto tempo? Imaginando que vocês têm aí... hoje eu descobri, conversando com o coordenador técnico da Pulse, que eles têm... Cada professor tem, em média, na carteira de alunos, 40 alunos. Tá? Então, imagine que vocês cuidem, que vocês estão supervisionando 40 alunos na academia. Tá? Então, o quão possível seria, em quanto tempo vocês acham que vocês conseguiriam fazer algum tipo de avaliação nessas pessoas aí? 3 a 4 meses em média, a Raíssa está sugerindo. 6 em 6 meses. Professor, Fala, meu Marco. Considerando que são 3 sessões que eu tenho que utilizar para fazer o teste, eu teria, digamos, um aluno que vai 3 vezes por semana, eu teria que fazer, eu levava uma semana, não é, para fazer esse teste. Então, suponhamos aí que um mês com 4 semanas
Se eu fizer na primeira semana, a minha pergunta, antes de eu prosseguir, seria o seguinte: na semana que o aluno faz os testes de carga máxima, ele faz o treino? É a minha primeira dúvida, Não, certo? não, ele tem que estar recuperado. Então, Até pronto. pode... Então, ele não faz treino nessa semana. Não, Então, é uma semana só de teste, tá? não é na semana, mas pelo menos, vamos lá, ele não pode estar fadigado, né, do treino anterior, e ele não pode fazer o exercício no dia do treino. Então, ele tem que estar totalmente recuperado, né? Imaginar que se você fizer um treino na segunda, você vai estar aí até quarta-feira sob o efeito do treino. Então, o ideal seria que ele fizesse, vamos lá, na segunda-feira um teste, né, e dar pelo menos 24 horas, 24, 48 horas de recuperação. Pois é, como eu vi, ou eu entendi, que nós faríamos 3 sessões para poder estabelecer o valor. É isso que eu estou entendendo. Tá certo? Não é no teste de 10 repetições máximas não é necessário, viu, Ribamar? Certo. Pelo menos para indivíduo treinado, né? Então, vamos lá, depende, isso pode variar, mas né, pelo menos Então, com base ele naquele... pode fazer em um dia só? Isso. Ah, tá bom. Então, tudo bem. Então, vamos considerar isso. Em um dia só para fazer o teste de 10 RM. Aí, é um dia, tá certo? Aquela semana, é uma semana que ela fica, de certa forma, comprometida com o teste, tá certo? Ele não treina, Sim. ele faz o teste, né? O treino, se ele fizer algum treino, vai ser um treino, ou, né? um treino, talvez depois que fizer o teste, enfim. Então, é uma semana comprometida. Aí, ao longo do mês, nós temos mais 3 semanas, né? Suponhamos que ele treine as 3 semanas, tá certo? Uhum. E aí eu tenho que considerar que 3 semanas são suficientes para que ele tenha uma melhoria significativa para fazer um novo teste. Sim. Então, eu teria o quê? Um teste a cada mês, supondo que 3 semanas ele vai ter melhoria significativa para um novo teste, tá certo? Que vale a pena fazer, tá? E uma semana sendo comprometida com o teste, seria um mês, ou seja, uma vez por mês que poderia fazer. Agora, eu não sei, eu acho que talvez a impressão que eu tenho, aí é muito mais, uma coisa muito mais, assim, subjetiva, né? É que não consiga fazer, você não consiga ganho significativo para fazer assim com uma frequência muito alta. Eu acho que deveria esperar um pouco mais, tá certo? Ter um pouco mais de treino, talvez uns 3 meses para fazer um novo, e aí mostrar resultados significativos, a não ser que a situação requeira ou recomende isso, né? Não sei. Nós falamos aí também daquela avaliação rotineira para mostrar para o aluno que ele está tendo evolução. Talvez a evolução, talvez o parâmetro de medição não seja esse, né? Enfim, eu estou juntando as coisas aí, tentando concluir. Eu estou entendendo o seu ponto, Ribamar. Eu acho que você trouxe várias questões interessantes, né? Então, primeiro, vamos lá. Sobre a complexidade do teste, né? Então, de fato, não é uma coisa que dá para você ficar fazendo a toda hora, né? Então, exige uma organização. Imaginar que você tem uma demanda, e aí eu vou já aproveitar, botar na conversa aqui o que vocês falaram aqui no chat, que é o aspecto, a Raíssa falou de 3 a 4 meses, de 6 em 6 meses, né, a Cecília, Stefferson colocou ainda também ponderando se é um aluno, um professor de salão ou se é um personal. Então, o que acontece? Na prática, um professor de salão, ele tem pouca disponibilidade de ficar dando atenção assim de forma mais focada para o aluno. Então, quer dizer, por mais que você faça um teste, um monitoramento, esse teste ele vai ter um intervalo não tão breve, né? Então, assim, e aí essa é uma coisa que você vai ter que assumir como
um impacto do tipo de serviço que você oferece para um aluno dentro num ambiente de salão, né? Agora, ainda tem um outro aspecto que é também a probabilidade, né, de mudança, né, daquela variável que você está avaliando. Se você for avaliar mensalmente, né, talvez ali no início do protocolo, do programa, ele tenha mudanças mais breves, né, porque ele vai mudar a força, porque vai evoluir aspectos neurais, depois vai para os aspectos morfológicos, ele ainda continua evoluindo um pouco mais rápido, mas isso tem um certo ritmo que é maior quando a pessoa é menos treinada, tá? Então, beleza. Agora, tem um aspecto prático, né, que é de você conseguir encaixar dentro da tua rotina e levar em conta que isso leva um certo tempo. Quando o aluno é um personal trainer, aí é meu ponto de vista, né? Eu imagino que a força, ela é um aspecto que você pode usar como feedback, mas que você não vai ter condição de ficar, e nem vejo muito sentido você avaliar mensalmente, nenhuma situação, mesmo como personal trainer, porque a força, você percebe, quando é que você vai ver aumento da força? Quando ele conseguir fazer o mesmo treinamento com uma carga maior. Então, se ele está fazendo o mesmo exercício com uma carga maior, ele pode não ter aumentado a força máxima dele, você não sabe se ele aumentou a força máxima, mas você sabe com certeza que ele teve um aumento da força relativa à realização daquele treinamento. Então, quer dizer, daí você já consegue ter um parâmetro de referência e aí mostrar para ele de forma mais pontual, mensalmente, talvez, as progressões de carga para realizar o mesmo treino, já, ao meu ver, cumpre esse papel. Tá? Então, e aí eu estaria mais inclinado, né, a reavaliações a cada 4, 6 meses, para você ter um parâmetro mais macro de evolução. Tá? Então, isso aí é como eu vejo, do ponto de vista prático, principalmente, porque acaba sendo muito difícil vocês conseguirem fazer isso num contexto, num contexto de salão. Tá? Fala, Daniel. Consegue me ouvir bem? Tá meio ruim teu áudio, viu, Daniel? Não sei se é meu áudio aqui que tá ruim, mas tá meio chiado teu som. Talvez seja o microfone do fone. Dá para ouvir melhor ou tá bem ruim? Se tiver outra Melhorou. Tá, primeiro a Raíssa perguntou aqui no chat, tem uma dúvida sobre a familiarização e os 3 testes. Entendi que seriam realizados em dias diferentes, talvez semanas diferentes. A indicação é fazer no mesmo dia? Desculpa, eu não entendi. Eu acredito que ela está se referindo aos 3 testes de um RM que foram mostrados lá no sim, a familiarização foi... Acho que eu posso comentar a respeito, Hassan. Talvez é importante distinguir a diferença entre o teste e o reteste para acompanhamento da evolução do aluno, com relação ao teste e reteste para saber qual é o real valor da força do aluno para aquele exercício, tá, gente? Boa. Quando nós estamos falando ali do reteste, teste, reteste, seriam múltiplos testes para identificar qual que é o valor real da força do sujeito. Por quê? Dependendo do público, tem alguns estudos que mostram que esse valor de um RM, ele tende a mudar até, às vezes, 5 sessões. Né? A segunda é maior que a primeira, a terceira é maior que a segunda e a primeira, a quarta é maior que a terceira, a segunda, a primeira e assim por diante. Então, a ideia desse teste e reteste seria para, entre aspas, tirar o nove fora de qual seria o valor de força real desse indivíduo, tá? Aí a ideia é que esse teste seria repetido ali 2, 3 dias depois para você tirar o efeito da fadiga muscular da sessão anterior. Beleza? Boa. Deu para entender, Raíssa?
Oi, deu sim, é porque no início eu tinha entendido isso que o professor Daniel falou, só que quando você estava respondendo a Ribamar, eu acho que eu confundi um pouco. Aí eu fiquei na dúvida se de fato eram feitos em dias diferentes, talvez semanas diferentes, ou se no mesmo dia. Sim, Mas eu entendi agora. show. Beleza. Mas é só importante a gente atentar quando estiver falando, é que assim, a gente acaba usando o reteste para as duas, o nome reteste para as duas circunstâncias. Tanto para o teste para saber o valor real do sujeito, que seria um teste num dia e outro teste 2, 3 dias posteriores ali mais ou menos, quanto para a avaliação de acompanhamento, né? E aí, a outra coisa que eu queria comentar nessa discussão que você tá fazendo com o pessoal, Ração, é com relação talvez a utilidade prática do teste do RM. Primeiro que se você for, assim, se a gente for pensar do ponto de vista de uso de RM para prescrição do exercício, é algo que, para ser assim, modesto, seria beira impraticável, né? Porque se você for usar 10 exercícios, seriam 10 testes do RM diferentes para cada um desses exercícios, né? E aí fazer essa avaliação, né, vamos imaginar que você vai fazer depois de, sei lá, 2 meses, 3 meses de novo, enfim, se for para um indivíduo iniciante, essa força ela vai mudar nas primeiras semanas, então provavelmente a frequência inicial seria mais alta para você manter um percentual do RM acurado, né? Então, na prática, usar o RM como base de prescrição, ele é algo pouco praticável. Você pode tentar, mas boa sorte. O que eu aconselharia, como o professor Ração falou, do ponto de vista de dar um feedback para o aluno de resultado, escolher 2 exercícios, enfim, talvez um pouco mais que isso, mas que sejam exercícios representativos, sei lá, um leg press, um supino, exercícios que envolvam grupos musculares maiores e que dêem uma representação boa, né, do nível de força do sujeito, usa isso como acompanhamento e usa um outro método para monitoramento ou para prescrição das sessões de treino, né? Enfim, a zona de repetição máxima, ou algum outro método que você julgar mais adequado, né? Porque a própria tonelagem, né, a própria carga que o indivíduo vai pegar ao longo das sessões de treino vai ser uma representação da capacidade de força desse sujeito, né? Isso. Porque, assim, realmente, se a gente for pensar, por exemplo, no aluno de personal, que talvez seja a condição mais próxima de você conseguir fazer o teste do RM, você deve conseguir fazer 2, estourando 3 testes do RM numa sessão. E 3, olha o quanto isso seria aplicado por... Acho que talvez a predição do RM também seria uma boa. Eu acho que o que o Daniel destacou e que é muito importante é vocês entenderem que, na verdade, você precisa pensar em 2 situações. Uma é identificar a força do teu aluno e ter isso como um critério de referência, e o outro é o que você vai utilizar para prescrição, e que não necessariamente precisam ser utilizadas as mesmas estratégias, né? Então, uma coisa que... Eu estava pensando, professor. Era isso que eu estava pensando, é que isso aí pode não ser, não é a estratégia de treino da prescrição. E esse negócio que o Daniel falou aí, de que você vai fazer vários grupamentos musculares ou músculos isolados, você vai fazer o teste de um RM, isso fica impraticável. Eu pensei somente em membros superiores e membros inferiores. Só isso aí já duplica aquele tempo que nós estávamos falando. Exatamente. Então, quer dizer, você pode usar como estratégia, né, usar uma medida de avaliação da força máxima. Então, por exemplo, você pode usar lá 10 a força máxima do seu aluno e para o monitoramento, né, e aí eu acho que é o que o Stephenson trouxe, professor, mas para deixar meu aluno mais motivado, né, como é que eu posso dar esse feedback para ele, né, e ele conseguir se sentir motivado e tal, e do ponto de vista motivacional, né? Então, quer dizer, você pode fazer usando
a própria tonelagem, né, que a gente já falou, né, o volume semanal de carga, o volume da sessão de treino, que ele, a carga, o volume, né, considerando a carga e o número de repetições que ele consegue fazer num exercício específico, tudo isso aí, você monitorando, né, ao longo do tempo, você consegue usar como um feedback de progressão, tá? Então, tudo isso dá para você utilizar. Pode falar, Cecília. Professor, tem alguma tabela, assim, para comparar os resultados? Tipo assim, um aluno de 34 anos pega tantos quilos. Aí uma tabela para comparar, ver se está o ideal, se precisa melhorar. Tem alguma coisa Tem nesse sim. sentido? Tem sim. Eu espero conseguir chegar nesse ponto ainda hoje na aula. Tá no finalzinho do conteúdo e é uma forma da gente botar na prática isso. Porque eu estou falando aqui, medir um RM, né, pensando principalmente nesse sentido, né? Agora, falando aqui da medida de um RM predito, né? Então, a gente começa a ver que existem formas de você predizer o valor de um RM, e aí esse valor depois vocês ele pode ser utilizado para justamente identificar e classificar o aluno, né? Então, eu vou mostrar para vocês, né? Eu espero chegar lá ainda hoje. Tá? Então, uma outra estratégia, né, então, que poderia ser utilizada aqui, então, é o que a gente chama de um RM predido com base, né, num coeficiente, tá? Então, por exemplo, o aluno ele faz uma repetição máxima, ou, né, sei lá, 5 repetições máximas, e aí você multiplica por esse valor aqui numa equaçãozinha. Então, por exemplo, lá na flexão de cotovelo, né? Então, ele fez 6 repetições. Então, se você olhar aqui, o 6 está 1,20. Então, a carga utilizada, 30 quilos. Então, ele vai multiplicar a carga vezes o coeficiente que você vai chegar no RM. Tá? Então, no caso, seria 36 quilos. Tá? Então, é uma forma de você fazer que é bem simples, né? Obviamente, ele vai exigir que você exponha o seu aluno a fazer um exercício de repetição máxima. Aí, uma coisa que é uma vantagem dessa abordagem é que isso pode ser incorporado no treinamento dele. Então, você não precisa parar tudo para fazer um protocolo em específico. Então, quer dizer, ele tem que fazer, se você propor, sei lá, os três exercícios por sessão, em cada sessão, numa semana, né, ou em 2, 3 treinos, você consegue identificar, né, o RM dele predito a partir dessa equação aqui, né? Então, é bem simples. Eu já fiz alguns testes e aproxima bem, né, da carga real, tá? Então, essa é uma possibilidade. Aí o valor do RM predito seria, então, os 36 quilos, tá? Ainda tem uma outra maneira, que eu mostrei para vocês as equações lá atrás, né, que é determinar, né, para você usar, então, também uma porcentagem da carga e o número de repetições. Então, vamos lá. Quando você vai usar as equações, basicamente são feitas para você fazer a predição do RM e geralmente são para, como o Daniel comentou, você usa para identificar o estado de força do teu aluno, e para isso você usa exercícios que são relacionados a grandes grupamentos musculares. Então, essa equação em específico, ela é uma das equações mais citadas e eu, honestamente, assim, eu fiz vários testes com ela, é muito impressionante como ela é assertiva, tá? Superestimam o RM em alguns casos, mas é uma coisa assim que é bem sutil. Eu honestamente acho muito válido isso, mas basicamente você utiliza o valor o número de repetições que a pessoa conseguiu realizar com uma determinada carga. Então, se ela faz 14 repetições máximas com 80 quilos no agachamento, então o que você vai usar é o 14, tá? Então, quando você coloca 14 na equação, então você vai encontrar que 14
representa 63,88. Então, os 63%, a carga que essa pessoa conseguiu desenvolver, então, quer dizer, 80 quilos, que ele conseguiu fazer os 14 repetições, representam 63,88% de 1RM. Então, com uma regra básica, né, uma regra de 3 básica, então você coloca que os 80 seria 63, então você quer saber quanto que é 100%. Então, a carga de 1RM dele seria o 125,2. Tá? Então, com isso, você consegue encontrar 1RM e aí você consegue calcular o percentual de 1RM para qualquer carga. Então, você pode botar cargas menores, cargas maiores, então, e aí só vai variar o número de repetições que você identificou. Né? Então, por exemplo, se 125 é 100%, então quero saber quanto que dá 30% de 1RM, aí é só fazer uma regrinha de 3 aqui, você consegue fazer. Tá? Então, essa equação aqui, inclusive na prova, né, na avaliação, eu vou usar essa equação aqui. Então, se não ficou claro como que usa ela, eu gostaria que vocês perguntassem, porque é certeza que eu vou colocar uma equação dessa aqui para vocês calcularem. Então, é essencial que vocês consigam fazer o teste de um RM aí com esse... identificar o valor de um RM com essa equação. O que muitas vezes acontece, que nas provas anteriores eu vejo assim, a pessoa coloca aqui o valor e acha que esse valor aqui encontrado é um RM do aluno. Não, a ideia é essa, gente. Vocês têm que praticar, cara. Muita coisa que a gente está fazendo aqui, tem que praticar, seja com você mesmo, né? O Vinícius está dizendo que vai fazer, mas assim, pode fazer com fictício mesmo, mas é interessante vocês ficarem imaginando, tá, beleza. Pô, faz um Excel com isso aqui, entendeu? Eu, assim, poderia fazer para vocês, mas eu acho que é interessante que vocês exercitem, até criem formas de vocês implementarem o conteúdo que a gente está desenvolvendo aqui de forma prática. Quer falar alguma coisa, Daniel? Não, então, só ia comentar o quanto isso é mais prático, por exemplo, numa determinada sessão de treino a cada, sei lá, 2 meses, na primeira série de determinado exercício, você pede para o sujeito fazer o número máximo de repetições com essa carga. Anota, é só jogar isso aí e fazer a estimativa de um RM. Assim, só que não é mais prático do que fazer o procedimento de teste de um RM efetivamente. Com certeza. É muito mais prático. E, assim, de fato, olha, a gente perde a prática de fazer na disciplina, quando é presencial, a gente faz o teste de um RM, vocês veem quanto é a carga máxima do aluno, depois a gente faz uma prática de predição para vocês expõem ele a um exercício, faz todo esse protocolo aí, e identifica o valor, e depois eu pergunto assim, por exemplo, eu quero prescrever um treino para o meu aluno a 50% de um RM. Você sabe que ele consegue fazer 14 repetições com 80 quilos. Quanto que é a carga que ele tem que fazer para ele treinar 50%? Então, aí você vai calcular, você vai ter que calcular o 100%, né, quanto que é um RM, aí depois disso você vai fazer a metade disso aqui, né, que é 50%. Então, esse raciocínio que eu quero que vocês façam, porque com isso aqui, gente, vocês conseguem não só identificar o RM dele e prescrever, mas você consegue ter noção qual é a intensidade de exercício que o teu aluno tá desenvolvendo durante as sessões de treino dele. Né? Então, é importante para você ter uma noção, porque às vezes ele estagnou ali em relação à progressão e você já mexeu em todas as variáveis e está se propondo a mexer na carga. Aí, beleza. E aí só que você não tem clareza em qual intensidade de fato que ele está desenvolvendo. Então, por isso que é importante você ter isso como um parâmetro de referência.
Uma pergunta? Aqui um trabalho que mostra justamente esse processo. Ele mostra que ele faz um levantamento com todas essas equações, e uma delas aqui, como vocês podem ver, é a do Brisic, né, de 93. E aí, mas basicamente o que ele encontra é que para a maioria das equações, ele encontrou, vou mostrar direto aqui para a gente, eu estou querendo chegar logo na parte que eu quero mostrar para vocês, né? Então, ele encontrou, ó, você vê que tem uma variação pequena aqui das equações, mas dentre elas, né, ó, o R quadrado, né, então, ou seja, quão próximo aquele valor está do real, né, ele é bem próximo, 0,94, então, quer dizer, tem umas que são um pouquinho melhores, né, mas, assim, considerando diferentes exercícios, diferentes populações, a do Brisic é amplamente utilizada, mas como vocês podem ver, as outras também são bem boas, e o erro padrão, então, quer dizer, você tem 3,1 de erro, né, nessa equação que eu estou sugerindo para vocês. Né? Então, você pode perguntar, às vezes é para mulher jovem, né, então tem algumas equações que se adequam melhor para populações específicas, mas testando aí na prática e vendo os artigos, a gente vê, esse é um artigo, né, então quando você vê mais de um, você percebe que a do Brisic é que segura melhor né, o valor, né, de correspondência com massa. Que é um outro trabalho, né, também testou 3 outras equações, aqui ele já testou mais de uma, né, testou outras 3, mas incluiu uma delas, a do Brisic. Vão ver que, né, a terceira equação, olha como ela é discrepante, quer dizer, ela é totalmente equivocado, né, o valor. Então, mas essas duas aqui são boas, e uma delas é aquela equação que eu mostrei para vocês, tá? Então, só para resumir aqui, então deu para entender que vale a pena usar uma equação de predição, ela é bem simples de utilizar. Todo mundo conseguiu entender como é que faz o cálculo, gente? Ok, professor. Professor. Estava observando aí, professor, que a equação, mesmo que ela tenha aquele erro, tá, talvez a gente possa utilizar da mesma forma que a gente utiliza as equações para a avaliação da composição corporal, ou seja, como uma referência, onde a partir dali você vai mostrando a evolução. Usa a mesma equação, as mesmas condições, Isso. etc. Não importa que seja 100 quilos, 90, 95 ou 105, o que importa é se você evoluiu. E se você conseguir a evolução no treinamento com o aluno a equação mostrar, então você está mostrando que houve evolução, né? O erro aí ele é pouco significativo, vamos dizer, em relação ao objetivo, né, da avaliação, né? Pouco relevante, exatamente. Boa. Fala, Cecília. Não, eu queria que o senhor repetisse, por favor, só o último cálculo, como que faz. Aqui, né? Acho que você está se referindo a esse aqui. Esse, né, Cecília? Esse daí. Então, ó, uma coisa que não pode passar batido. Então, essa equação, ela calcula o percentual de um RM que você está utilizando, que corresponde àquele número de repetições. Então, se tu colocar uma repetição aqui, ele vai dar muito mais, um valor bem mais alto aqui, né? Então, ele vai chegar muito perto provavelmente 100%. Eu nunca fiz o teste com valor com uma repetição, mas é bem provável que, se você fizer com uma, aquele vai ser o valor correspondente a 100%. Então, mas se você fizer, tipo, 3 repetições aqui, então, o valor de 3 repetições que você utilizou, a carga que você usou para fazer 3 repetições, ela vai te dar um percentual do máximo. Tá? Então, com base nisso, então, eu diria que 80 quilos, que foi o que eu consegui fazer 14 repetições, corresponde a 63,8%. Para encontrar o valor de um RM, então você precisa fazer uma regrinha de 3. Então, 80, que é o peso, né, multiplica por 100% e divide pelo percentual, que foi 63. Então, é a regra de 3, né? Então, basicamente, esse cálculo aqui, gente, vocês têm que saber fazer, viu?
tá? É importante que a Cecília perguntou, porque muita gente parece assim, ah, não, tranquilo, e vai lá e erra na prova, bem isso aí, tá? Então, muita gente já errou, e aí pergunta com cálculo, aí é o valor absoluto, vocês vão marcar lá, o valor é esse, pronto, então vocês vão ter que executar isso aqui, aí não tem como dar meia nota, né? Ah, a pessoa entendeu o raciocínio, mas só errou aqui. Não, não dá. Então, mas basicamente é isso, Cecília. É essa regrinha de 3 aqui que eu acho que você estava com dúvida, né? Sim, entendi. Obrigada. Valeu. Ainda tem uma outra questão, que existem propostas que utilizam zonas de repetições, né? Então, e relacionam com o objetivo do treinamento. Isso aqui ainda vem sendo bastante discutido, tá? Mas, vamos lá, quem quer treinar hipertrofia, treina em qual zona de repetições máximas? Entre 8 a 12, né? 6 a 12 repetições máximas. Então, aqui, ó, ele desenvolve, né, em tese, mais o componente de hipertrofia, em comparação a você fazer, por exemplo, um volume menor, né, então 2 a 5, então quer dizer, força, de repente potência, né, dependendo da velocidade que você for desenvolver, você acaba desenvolvendo mais em menor número de repetições. E maior número de repetições máximas você vai estar desenvolvendo, então, endurance muscular, né? Então, resistência. Então, aqui, esse contínuo, ele é uma proposta que tem alguma associação, mas existem alguns trabalhos, por exemplo, que mostram que você consegue, sim, ter um bom resultado de hipertrofia mesmo com volumes maiores, de repetições máximas maiores, tá? Então, mas essa proposta, ela vale para você, se você quiser utilizar como um parâmetro inicial, né, e adequando a proposta de treino, né, de acordo com conforme o seu aluno responde. Então, e tem vários trabalhos que usam essa lógica aqui como referência, tá? Existe um conceito chamado de força relativa. Tá? Força relativa, o que é? Então, considerando duas pessoas, né? Então, vê que os dois, eles são bastante fortes, né? Mas ele tem o tamanho muscular dele, se você for comparar, você vai falar, quem que é mais forte aí? Vai falar, não, pô, o Ronnie Coleman, pô, o tamanho dele é muito maior, deve ser muito mais forte que o Juquinha, né? Aí, quando você relativiza isso, então, por exemplo, o Juquinha, ele consegue fazer num exercício 300 quilos. O Ronnie Coleman, ele consegue fazer com 600 quilos. Né? E aí, quando você avalia o peso corporal do Juquinha, ele tem 60 quilos, e já o Ronnie Coleman, ele pesa 145. Quando você faz uma divisão de uma coisa pela outra, você encontra que a força relativa do Juquinha é de 5. E a força relativa do Ronnie Coleman é de 1,14. Então, o que isso me diz? Que o Juquinha, ele é mais forte do que o Ronnie Coleman em relação à à força relativa. Né? Relativa ao quê? A proporção de massa muscular, de massa corporal, né, no caso, né, que é o peso, mas ao peso total que ele tem. E para que serve isso? Então, a gente tem aqui um exemplo, né? Um indivíduo de 22 anos, com 85 quilos, e ele faz no teste de 1RM, que pode ser calculado todas aquelas maneiras que a gente viu até agora, ele conseguiu 100 quilos na carga, tá? E aí, para a gente calcular a força relativa, né? Então, basicamente, você vai pegar o valor de 1RM no supino e dividir pelo peso do indivíduo. Então, quer dizer, 100, que é o valor do supino, e 85, que é o peso corporal dele. Então, você tem um valor de força relativa de 1,18. Né? E aí vem a resposta, né, para a pergunta da Cecília. Tá, e a classificação, professor? E aí, como é que eu classifico? Então, essa tabela aqui, ela tem para idade e o gênero, né, masculino e feminino, e aí aqui tem os diferentes níveis de classificação. Então, deixa eu ver se eu já
o meu aluno que está mencionado lá, ele está entre 20 e 29 anos, e ele conseguiu uma força relativa, ele é homem, né? E ele tem uma força relativa de 1,18, tá? Entre esses dois valores aqui. Então, nesse caso, o que você pode dizer? Então, ele é considerado, né, com um indivíduo que tem uma força, né, acima da média, né? Então, é excelente para membros superiores, né? A gente pode dizer isso. Aí a mesma coisa você pode fazer para membros inferiores, e aí vai na direção daquilo que o Daniel trouxe. Quer dizer, com 2 testes, você consegue ter uma noção, né, de classificar a força do seu aluno. Então, você sabe se ele tem uma força, está bem, né, não está tão bem assim, em relação à força. Mas ainda existe uma outra possibilidade, que é você identificar a condição física muscular geral. Mas, para isso, você precisaria fazer o cálculo da força relativa em vários exercícios, tá? Então, e a partir desse cálculo, você vai associar a força relativa a alguma determinada quantidade de pontos, e aí vai fazer a classificação dele. Então, por exemplo, olha só, né, pense na seguinte sequência de exercícios e determine os valores de um RM para cada um deles e calcule a força relativa. Quem tiver condição de fazer, né, tá treinando, treina ainda durante esse período aí, e lembra da carga de cada exercício que realizava, vocês conseguem fazer. Então, quem não consegue, tenta fazer depois aí em casa o cálculo com valores imaginários, tá? Então, basicamente, com isso, eu coloquei aqui uma série de possibilidades aleatórias, né? Então, imaginando que o meu aluno, ele teve essas classificações nas forças relativas nesses exercícios que eu mencionei para vocês ali anteriormente, eu vou saber, por exemplo, que aí eu vou somar, né? Então, por exemplo, eu vou ter o supino e a rosca direta, cada um soma 7 pontos. A puxada, ela vai somar 8. Né? O leg press, 6. Extensão de joelho, 5. E a flexão de joelho, 4. Então, com esses valores, né, então eu tenho aqui, né, todos eles, né, e aí eu vou conseguir saber, estou bem ou estou mal, né? Então, você somando aqueles valores, você tem aqui a classificação e consegue dizer, olha, você, de uma força geral, né, uma condição física geral, muscular, está em determinado nível aqui, de acordo com a pontuação. Tá? Deu para entender isso aí, gente? Então, tem aqui as 2 tabelas, né? Eu deixo assim até para vocês depois quiserem imprimir, né? Tal, fica mais fácil. E aí eu paro por aqui a aula de hoje. Ainda a gente tem mais uma aula que fala sobre avaliação da força, mas por hoje é isso. Perguntas, dúvidas? Professor, quando é que vai sair o slide e a aula gravada de hoje? Você sabe informar? O meu problema é o seguinte, Stephenson, o ideal seria para mim eu já botar hoje, mas às vezes ele demora para subir pro Drive, e aí eu fico atolado nas outras coisas, mas o que eu vou tentar fazer até dessa última aula eu poderia ter feito ontem, eu acabei esquecendo, mas eu vou tentar colocar, como eu já dou aula até 10 horas, né, então eu vou tentar fazer logo depois da aula, no mais tardar amanhã. Se você não colocar até amanhã, vocês me cobrem lá no grupo que eu coloco na mesma hora. Tranquilo, tranquilo. Era só isso mesmo. Então, deixa eu parar a gravação aqui.